Boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa live. Aguardando o pessoal entrar aí. Boa noite, Bruna, Sebastião. Já vou chamar o Pedro aqui. João Jorge, Daniela, tudo bom? Estou só aguardando o Pedro conectar. Tudo bom, Pedro? Tá me ouvindo? Fala, André, tudo bem? Me ouve bem? Estou te ouvindo bem, tranquilo. Deixa o pessoal entrar mais um pouquinho, né? A gente Beleza. começa o nosso bate-papo, né? Rodrigo, Tranquilo. tudo bom? Pessoal que tiver meu número e eu do Pedro, a gente combinou aqui. Os comentários vão passando bem rápido aqui, tá? Se vocês quiserem passar a mensagem pelo WhatsApp, a gente está trabalhando com WhatsApp Web. De repente fica mais fácil passar pelo WhatsApp do que ficar correndo aqui, tá? A gente está sem fundo musical, como eu vi agora recentemente aí numa live enquanto... para não ficar esse vácuo, né? Parece Pelo menos você não está de pijama encontro. igual a Ivete, né? Não, a Ivete pode fazer live de pijama, eu não posso. A gente tem que manter Um mínimo de discernimento. Primeiro, eu já não tenho patrocinador, né? Você imagina. Se botar pijama, então... Há de se manter a liturgia. Há de se manter a liturgia. Há de se manter a liturgia. Para quem já entrou, o Pedro, é bom quem está acompanhando ir apertando o balãozinho ali para poder dar os likes aí para gente, um coraçãozinho. Infelizmente, a gente está sujeito ao algoritmo do Instagram, né? E para poder fazer com que a nossa live apareça, nesse momento, tanto eu quanto o Pedro, nós aparece lá online, no melhor ao vivo, né? No Instagram dos dois, digamos, tanto da Palomanes quanto da PBN. E é interessante que se dê o like para que o Instagram coloque a nossa live disponível para o pessoal ouvir. Tá? Pedro, eu acho que a gente... o pessoal vai entrando aos poucos aqui, porque tem um tempinho que eu mandei um convite, é natural que o pessoal vai entrando. Boa noite, Solange. Bom, vou fazer uma introdução aqui do assunto para o pessoal. Na semana passada, a gente fez uma live, não eu e Pedro, eu e um advogado amigo meu, fizemos uma live sobre a PL 1179, né? É um projeto de lei que está querendo ampliar aí, em casos específicos como esse, vamos dizer assim, os procedimentos que o síndico pode adotar em casos emergenciais. E dentro dessa live da PL 1179, a gente falou, basicamente, fez menção à NBR 16.280. Tá? Por quê? Porque houve uma discussão na outra live a respeito do que seriam obras necessárias e obras estruturais. Dentro das obras necessárias, obviamente, a gente acabou caindo dentro da questão das obras em unidades privativas. Né? A NBR 16.280 ela fala especificamente sobre esse tema, tanto para a área privativa como para a área comum. Então, nosso objetivo hoje aqui é trazer aos síndicos um pouco mais de informação sobre o que ele pode, o que ele deve, qual a orientação que ele deve seguir para que ele possa, junto dos condôminos dele, avaliar, até de uma melhor forma, qual a obra que está sendo feita dentro da unidade privativa e como isso pode se desenvolver ou não, quais são as interferências que podem ter. E o porquê disso? Muito por causa da responsabilidade que o síndico tem civil e criminal em relação
à edificação como um todo e aos condôminos de forma específica. Então, antes da gente aprofundar esse assunto, eu vou pedir para que o Pedro se apresente. Eu também vou falar um pouco sobre mim e a partir dali a gente vai. A norma é curta, ela tem 7 tópicos e a gente vai dar uma destrinchada nesses tópicos, vamos falar sobre ela. No final a gente vai abrir um espaço para vocês poderem tirar dúvidas de vocês. Então, Pedro, por favor, faça as honras. Bom, vamos lá. Eu sou Pedro Borba, eu sou engenheiro civil, tenho mestrado em engenharia urbana e ambiental, trabalho com perícia já há mais de 12 anos, perícias e consultorias e condomínios, e meu dia a dia é praticamente quase que esclarecer dúvidas de síndico em relação a praticamente tudo da área técnica dos prédios, né? Então é uma certa experiência já de poucos 12 anos nisso. Exatamente. O Pedro além de um grande amigo, que nós nos conhecemos aí, a gente já trabalhava com perícia e depois tivemos a satisfação da esposa dele me entregar o apartamento que eu moro hoje, né? Então foi uma coincidência. E ele é uma referência também para mim. A gente já se encontrou em diversas perícias, eu atuando também como perito e como assistente, ele como assistente, e vice-versa, né? Ele como perito e eu como assistente. A minha história é só um pouquinho mais longa que a do Pedro, em função de eu já ter um pai trabalhando com isso e tal, mas a nossa experiência, ela segue mais ou menos na mesma linha. Ambos têm empresas de consultoria e a gente passa boa parte dos nossos dias, dentre outras atribuições voltadas para a área de engenharia legal, tirando as dúvidas dos síndicos, atendendo aos escritórios de advocacia para poder solucionar. Bom, dentro desse aspecto, o que eu queria colocar para vocês? A NBR dos anos 80, ela veio suprir um vácuo que existe nas convenções condominiais e regulamentos internos em relação a quais são os documentos necessários, principalmente, que o síndico deve solicitar ao condômino, aquele que é o proprietário da unidade autônoma ou unidade privativa, e, mais do que isso, explicar o porquê que o síndico ele não é obrigado, mas ele deve buscar orientação nessa norma. Então, nesse sentido, a gente vai dar uma destrinchada na norma. Eu queria que o Pedro avançasse aí para vocês poderem entender melhor, porque apesar dela ser uma norma curta, ela gera muita dúvida. Tá? Vamos lá. Essa norma ela foi lançada, começou a ser usada em 2014 e teve uma emenda dela em 2015, com modificação de alguns itens. Tá? A introdução dessa norma, o escopo inicial dela, a ideia dela é estabelecer os requisitos para o sistema de gestão de controle de processos, projetos, execução e segurança das edificações. E dentro desses pontos, por favor, o tempo todo. Na verdade, é só para o pessoal entender. Essa norma surgiu em 2014, isso me veio à cabeça agora, por causa daquele episódio que teve com o Edifício Liberdade, que caiu na 13 de maio. Não sei se vocês se recordam disso, que gerou uma grande discussão a respeito do porquê que o prédio caiu, né? Se foi das responsabilidades. Das responsabilidades, né? Então, a partir daquele evento, onde chegou-se à conclusão de que a ruína da edificação ela não aconteceu especificamente por causa de um fator e por um conjunto de fatores ao longo dos anos, resolveu-se desenvolver essa norma para que ela orientasse os síndicos. Então, manda bala, meu amigo. Isso. E essa norma, ela também, além dessa ideia de preencher as lacunas que você falou das convenções, ela também traz a ideia de gerar um arquivo, de gerar um histórico de tudo que aconteceu no prédio durante os anos. Então, você tem uma maneira de ter um arquivo, até para qualquer acidente que aconteça lá Edifício Liberdade, você tem um histórico para poder saber o que aconteceu ao longo desses anos todos. Né? Então, o escopo da norma é praticamente isso. Ela tem uma gestão de controle dos processos, projetos e execução e segurança das edificações. E dentro desses 4 itens, ela traz 7 itens que, vamos dizer, que norteiam essa norma. Desses 7 itens,
eu gostaria muito de destacar 4, que acho que são os pontos mais importantes. Inclusive o ponto A, que a gente vai começar com o primeiro item desse ponto do escopo, que seria a ideia da norma é manter a preservação da perda do desempenho de cada item ou subitem, preservação da perda do desempenho na decorrência de ações de intervenção gerais ou pontuais no sistema dos elementos. O que isso quer dizer? Ela tem a ideia de preservar, quando eu vou fazer uma obra, eu tenho que preservar cada item do meu prédio, fachada, sistema de incêndio, sistema elétrico, o quanto a minha obra vai atrapalhar ou vai diminuir a vida útil desses subitens. Então, a ideia dessa norma, um dos nortes dessa norma, é fazer a preservação desses pontos. Deixa eu dar um esclarecimento para o pessoal aqui, bem breve, Pedro, só para exemplificar, porque eu acho que é interessante. Né? O que o síndico, a gente sempre está falando do síndico em relação à norma. O que ele tem que ter a noção? O que a norma quer dizer com preservar os elementos? Você faz uma obra, por exemplo, e essa obra ela não tem um plano de reforma, que é basicamente sobre o que a norma vai falar, o síndico fica sem saber o que está sendo feito, até onde está sendo feito. Então, um caso clássico que a gente estava debatendo aqui, né? Você tem uma obra numa unidade de cobertura, e desculpa, eu gostaria de ter uma cobertura também, mas infelizmente a cobertura que acaba sofrendo. E essa obra de cobertura resolve colocar um telhado e interfere na manta de impermeabilização de uma mureta da área comum, né? Ou resolve colocar um split, ou uma unidade privativa, por exemplo, resolve botar um split na varanda e interfere na harmonia da fachada, né? Ou você tem um apartamento que muda, por exemplo, o sistema de captação de esgotamento ou de alimentação de água fria. Você pode gerar intercorrências para outros apartamentos em virtude dessa alteração no sistema de águas pluviais também, que eventualmente passe por dentro do apartamento, quanto isso vai interferir no desempenho do prédio no futuro, né? O quanto isso vai atrapalhar. Exatamente. Então, é muito nesse sentido. Esse tópico está se referindo muito a essa questão da perda de desempenho em relação à edificação como um todo, seja em decorrência de alterações aos projetos originais. Tá? Isso. Aí, continuando dentro desses 7 itens, um outro item que eu gostaria também de destacar, que eu acho que é interessantíssimo, é o item E, que ele fala sobre a preservação da segurança da edificação, do entorno e dos seus usuários. O quanto esse plano de reforma, a obra em si, quanto ela vai colocar em risco tanto os usuários, quanto os proprietários do imóvel e até as pessoas que transitam pela rua. Imagina uma obra numa janela e essa janela, Deus me livre, cai na rua com as pessoas passando. Olha o problema que isso não causa. A responsabilidade de quem vai segurar quem vai ser o responsável por essa situação. Entendeu? A obra é na unidade privativa, né? Mas o síndico ele tem que estar sabendo o que vai acontecer, até para poder isolar uma área. Exatamente. Se isso aconteceu, a vítima, a primeira coisa que ela vai procurar é o prédio, ela não vai procurar o morador que caiu a janela, até porque ela muitas vezes não vai nem saber de onde veio a janela, o que atingiu ela, né? Então, exatamente. A gente tem depois do item S, tem o item F, que é um dos itens que eu acho que é um dos mais importantes para uma mudança um pouco de conceito de histórico do brasileiro, né? Que é o registro documental da situação da edificação antes da reforma, dos procedimentos utilizados e no pós-obra, no pós-reforma. O Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura de guardar o histórico, né? De ter o histórico das coisas, as coisas se perdem. É muito comum, você que trabalha com isso há 500 anos, sabe? Chega num prédio, você tem um projeto disso, a planta daquilo? Não, que planta? Quem? Onde viu? Ninguém viu, ninguém sabe. E se perde de uma gestão para outra, né? Com certeza. Isso, o nosso intuito é trazer, porque a gente está falando do escopo da norma, né? Um dos objetivos da norma é você manter arquivado o plano de reforma. Porque muitos dos problemas que ocorrem ou que decorrem de uma intervenção em unidade privativa não aparecem de forma imediata. Então, vamos supor que você faça uma reforma, não exija documentação e houve uma mudança de sindicatura. Né? Exatamente. O síndico, muitas vezes, não vai conseguir correlacionar aquela patologia que está acontecendo naquele instante em função de uma obra que aconteceu no passado, se ele não tiver o histórico. Isso infelizmente, no histórico dos prédios, a gente vive muito que é a cabeça do porteiro mais antigo, né?
É aquele cara que acompanhou a Pois obra, é. acompanhou todo mundo e tá, E o é o histórico, que a gente o estava arquivo vivo é comentando. ele. E é o que a gente estava comentando. Hoje o acesso à informação é tão grande que você não Uhum, pode depender, e a profissionalização até da própria gestão do prédio, com os síndicos profissionais, né? com Que você não certeza, que são pode 1000 vezes mais depender cobrados, né? 1000 vezes mais cobrado. Você não pode deixar na mão do porteiro que ficou sabendo, sem demérito nenhum. Realmente, se procurar, tem uma plaquinha do patrimônio do porteiro, né? Mas Com assim, certeza, com eu vou certeza. brincar. Mas tem que ser uma coisa mais séria. É. E um Vamos outro lá. item que norteia essa norma, vamos lá para a gente ver por causa do time, é o item G, que ele fala da supervisão técnica dos processos das obras. O que é importante essa supervisão técnica? Muitos síndicos não é o dia a dia deles. Não são engenheiros de formação, não tem noção de obra, mas não tem a noção técnica, formação técnica para isso. Então, é importante ter uma supervisão técnica para tudo. É quase que um fiscal daquela situação, daquela obra, né? O fiscal Sim. técnico daquela obra. Então, é importante ter essa noção. Muitas vezes você vai apresentar para o síndico um monte de documento e ele não vai saber o que é aquilo. Muitas vezes, sem menosprezar, mas não sabe ler uma planta, não sabe enxergar uma planta, um desenho, não consegue entender. Então, é importante ter essa Então, supervisão técnica, esse controle técnico. esse é um dos itens também que o objetivo da norma, né? É que o síndico, mesmo sem entender, ele tenha alguma documentação que ele possa submeter ao jurídico Mínima, dele, exatamente. Uhum. mínima, se for o caso de intervenção ou paralisação da obra, e para o engenheiro dele, para ele saber se aquilo está correndo dentro de uma coisa, de uma normalidade, se é uma interferência de grande porte ou de pequeno porte. Exatamente, exatamente. Isso é importante. Então, dentro da norma tem esses 7 itens que norteiam a norma. Eu destaquei só 4, na verdade, que eu acho que são os mais importantes a serem seguidos, assim, mais relevantes, exatamente. Aí, passando dessa introdução da norma, do que seria o objetivo da norma, a gente já cai nos requisitos para a gestão da reforma, né? Que já seria quase que que é o item 4 da norma. A gente já dá um salto aí. E dentro desse item 4, a gente tem... são 7 pontos que essa norma chama a atenção. São 7 pontos que deveriam ser seguidos pelo gestor do condomínio. 7 pontos de documentos que ele tenha que exigir. E desses Isso é 7 importante, pontos... isso é um item muito Isso é cínico, um dos mais importantes, exatamente. É o ponto mais importante, que são os itens que tem que ser quase que o checklist do síndico, do responsável pelo prédio, seguindo ponto a ponto, item a item. Tá? Então, desses 7 pontos, eu vou destacar 2, que eu acho que são, assim, os 7 são importantes, mas esses 2 são os mais gritantes dentro dessa importância, mais relevantes. Então, seria o item B, quando ele fala que a apresentação de toda e qualquer modificação que altere ou comprometa a segurança da edificação ou do seu entorno e dos sistemas comuns do edifício. Isso tem que submeter essa documentação toda à incorporadora construtora, se isso for dentro dos 4 anos, né, do prazo de garantia, dos 5 anos de garantia, do período que for. E também, caso isso já tenha passado, submeter essa documentação, esse plano de gestão, ao síndico, ao responsável legal, que tem que analisar essa documentação. Isso é o principal norte dessa norma, como essa norma é norteada. Então, esse item é muito importante. Então, vamos lá. Só para fazer chamar a atenção dele novamente. É a apresentação de toda e qualquer modificação, tem que ser apresentada toda e qualquer modificação que altere ou comprometa a segurança da edificação ou do seu entorno. Tudo que você vai fazer de construção no seu prédio, de reforma no seu apartamento ou nas áreas comuns, você tem que apresentar isso para a incorporadora, caso esteja dentro do prazo de garantia, ou para o responsável legal do prédio, tá? E o outro item, que é o item G, que já seria o 7º item desse ponto de requisito básico, seria que a garantia da reforma não prejudique a continuidade de diferentes tipos de manutenção das edificações no pós-obra. É muito comum a gente ver alterações, principalmente em áreas comuns, e infelizmente, vamos usar de novo o exemplo da cobertura, a notificação para a cobertura criar um jardim de inverno, criar uma mureta de vidro. Uma sobrecarga, né?
uma sobrecarga, mas às vezes com a mureta de vidro, com um gazebo de vidro, com uma coisa do jeito, um telhadinho, você quando vai fazer a manutenção futura da fachada, você não consegue passar os cabos pela cobertura, pelo terraço da cobertura. Você puxou, veja o seguinte, a gente está falando, volta a falar, plano de reforma tem que ter todos esses requisitos. Né? Primeiro, você tem que ter o profissional responsável. No teu plano de reforma, que é a abordagem da norma, você tem que ter qual tipo de obra que você vai fazer, quais são as interferências, números de funcionários, dentre outras coisas. Né? As possíveis interferências na estrutura da edificação ou nos equipamentos de uso comum, seja em relação à parte hidráulica, à parte de esgoto, então, enfim, dentre outras. Esse exemplo que o Pedro está dando, ele é um exemplo real. É um exemplo, por exemplo, de um condomínio, não vou citar o nome, onde o projeto para ancoragem e manutenção da fachada, ele está numa determinada altura. E aí, o que acontece? A cobertura foi e colocou um telhado. A partir do momento que ela colocou o telhado, ela impediu que a corda do balancim pudesse, ou do fachadeiro, pudesse ter ângulo para descer na fachada e fazer a manutenção na fachada. E aí, o que você faz? Você, depois da obra pronta, você vai tirar, muitas vezes, aquele cômodo para poder exigir que o cara tire o cômodo para poder fazer a interferência? Não tem como. Por isso que o ideal é que você fique sabendo, tenha todo esse planejamento com antecedência. Exatamente. O planejamento de obra, a apresentação do projeto para o síndico, para uma análise técnica, tem justamente esses pontos. Ele tem a obrigação, entre aspas, ele tem que tentar enxergar o quanto aquela obra vai interferir na manutenção futura do prédio. Numa situação dessa, que é um caso real que a gente vive constantemente, em situações como essa, ou até na modificação mesmo de onde passa uma tubulação de gás por dentro do apartamento, uma tubulação de incêndio, que tem que sofrer algum tipo de modificação. Então, tudo isso tem que ser estudado, planejado e apresentado ao condomínio. Mais uma vez, aquela história que a gente brinca do planejamento, né? Que no Brasil não tem tanto planejamento, a gente vai fazendo as coisas e vai corrigir na medida que elas acontecem. Você tem que ter um estudo antes, um planejamento antes. Aí vamos fazer aqui um bate-bola, Pedro, a gente evoluir aqui. Claro. O síndico, ele tem uma grande dificuldade. A primeira pergunta do síndico é: a maioria das vezes, quando eu chego, a reforma já está em andamento. Né? Então, como é que eu faço isso? Né? Normalmente, o que chama a atenção do síndico? Até porque essa norma, por incrível que pareça, ela não é muito conhecida. As pessoas não têm, tanto os síndicos quanto os condôminos, né? Eles não têm acesso à norma. Então, não é que se faça de má fé, se faz por desconhecimento. Infelizmente, hoje, o que grande parte até dos advogados que não são obrigados a ter o conhecimento de engenharia, né? Dos síndicos e dos condôminos, eles fazem, olha, tem que ter a ART ou a RRT, né? A primeira de responsabilidade do engenheiro e a segunda de responsabilidade do arquiteto. E aí ele fala assim, tem ART ou tem RRT, está liberada a obra. Na verdade, esse é o sinalizador, né? Que a gente estava conversando. Exatamente. Todo mundo pede. A partir do sinalizador, esse sinalizador ele é muito mais um compromisso, embora traga uma segurança para quem está ali no condomínio, saber que a obra está sendo feita por tem um responsável técnico por ela, mas ele é muito mais uma relação do profissional com o conselho de classe dele. Se ele não preencher RT, se ele não tiver RT, ele pode ser multado, ele pode ser remetido ao Conselho de Ética, ele pode ter o registro dele suspenso, dentre outras coisas. Né? Agora, é importante que vocês saibam disso. A ART ou RRT é o mínimo. Se vocês tiveram acesso a esse documento, consultem o jurídico, consultem o seu engenheiro, peça para que a unidade disponibilize o plano de reforma, contendo as informações todas que estão aqui na norma. A gente pode arranjar um jeito de disponibilizar depois para vocês, até para avaliar o procedimento regular dela. E com segurança para todo mundo. Exatamente. A segurança, essa norma ela norteia muito sobre a segurança e o histórico, né? Então a segurança é um dos pontos bem básicos a serem seguidos. E justamente o caso da RT e da RRT é o primeiro sinal de alerta que não tem, quem está fazendo essa obra, tem responsável, não tem, porque
Infelizmente, se der um problema, o pedreiro é o primeiro a assumir. E quem vai Exatamente. segurar é o próprio dono do apartamento, né? Exatamente. Problema. Beleza, vamos tocar um pouquinho mais? Vamos lá. A gente falou agora, a gente estava falando sobre os requisitos de gestão, agora a gente vai falar sobre os requisitos para a realização da obra, tá? O que seriam requisitos gerais. Para você poder realizar a sua obra, tem que seguir alguns requisitos. E o requisito... O que o plano de reforma tem que conter? O que o plano de reforma tem que conter, exatamente. O que tem que ser apresentado para o síndico antes até de começar a obra. Então, nos requisitos gerais, ele fala aqui, são 14 pontos a serem seguidos. Tá? São 14 pontos que tem que ser apresentado, documentação, pontos que tem que ser apresentados ao condomínio. Desses Veja 14 bem, pontos... pode esclarecer aqui de novo, desculpa te cortar. São 14 pontos que tem que constar de um documento realizado por um profissional responsável e entregue para o síndico para ele analisar. Correto? Exatamente, corretíssimo. E em cima desses 14 pontos, o síndico vai analisar e vai dizer se aceita ou não e o motivo por que está aceitando ou não. Tá? Principalmente claro porque também, não está aceitando. E é importante que fique claro também que a disponibilização num primeiro instante no plano de reforma não significa que a comunicação entre o síndico e o proprietário se findou. Né? Pode ser que surja alguma dúvida e peça novos documentos, da mesma forma que a unidade privativa possa sentir a necessidade de ter acesso a documentos condominiais. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Fala sobre na frente, A vantagem dessa norma é que ela obriga a abrir um canal de comunicação entre condomínio e proprietário. Ela obriga que todo mundo converse o tempo todo. E tem responsabilidade, deveres e direitos de ambos, tá? Exatamente. Aí vamos lá, dentro desses 14 itens, eu quero destacar, eu acho que a gente tem que ter um foco em 5 deles, tá? O item B, que é o estudo que garanta a segurança da edificação dos usuários durante e após a execução da obra. Então, dentro do seu planejamento de obra, tem que ter um estudo de segurança do prédio e dos usuários, ok? A abrangência desse estudo não está definido, né? Não. Geral. Vou remover uma janela, então eu tenho que ter um estudo como é que eu vou remover aquela janela para aquela janela não cair na rua. Perfeito. Eu vou derrubar uma parede onde passa uma tubulação de gás. Como é que eu vou derrubar aquela parede onde passa a tubulação de gás para não danificar a tubulação de gás? Vai ser na marreta, vai ser com martelete? Vai ser no pincel, vai ser no carinho? Tem que ser especificado. Vai ser no carinho. Bem estudado. Tem que ser bem estudado para poder manter a segurança de todo mundo. O outro item é o item D, que o item D fala apresentação dos projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas. Ou seja, eu vou fazer minha obra, eu tenho que apresentar dentro desse meu projeto, eu tenho que estar com os desenhos, que material que eu vou utilizar, a especificação técnica de cada material, para poder isso ser futuramente arquivado e ter o controle do prédio no futuro. Número de funcionários que vão ter acesso. Número de funcionários. Um dos itens fala da lista de funcionários que o síndico tem que autorizar a entrada deles. Tá? Exatamente. Um outro item é um item F, identificação das atividades que proporcionem geração de ruídos, com a previsão dos níveis de pressão sonora máxima durante a obra. Isso aqui... É o maior incômodo da obra, né? É o maior incômodo da obra, exatamente. Eu quero falar. Toda reclamação de obra dos condôminos não é com segurança, é com barulho. Ninguém quer, o prédio pode cair, né? Não quero barulho no ouvido. Exatamente. A ideia é essa. Então, quando você faz uma obra de reforma, você sabe que você faz o planejamento, você tem mais ou menos uma ideia que vou usar um martelete, vou usar um martelo, vou usar qualquer outra ferramenta, e você vai ter ideia. As ferramentas elétricas, principalmente de demolição, elas têm no próprio manual o nível de decibel que ela emite. Quantos decibéis ela vai emitir? Então você consegue fazer... Basta informar, olha só, eu vou usar um martelete durante X horas por dia e ele vai emitir 80 decibéis durante o uso. Pronto. O barulho vai incomodar, não existe obra sem barulho, não existe obra sem poeira, vai acontecer, mas também você extrapolar aquilo... Exatamente, você tem um padrão. Eu não posso também chegar no nível de obra que eu vá usar 10 marteletes juntos. Vai enlouquecer o bairro inteiro, não vai ser só um prédio. E aí, complementando, por isso que é importante que você, além de falar qual material você vai usar, você descreva
aonde você vai usá-lo. Então, aqui esse item... Exatamente. Né? Porque... Exatamente. Eu vou usar para derrubar uma parede, para arrancar azulejos da cozinha? Em que momento que eu vou usar isso? E qual a minha previsão de tempo para isso? Isso é muito importante. Exatamente. Às vezes, você usando martelete, você trabalha mais rápido do que você usando uma marreta que faz menos barulho. Mas e aí saber balancear isso é complicado. E aí, novamente, o síndico, quando for cobrado pelo barulho, ele vai poder dizer o seguinte, olha, a unidade me forneceu o plano de reforma e esse barulho aqui tem de tanto a tanto tempo para acontecer. Então, a gente pode melhorar um pouco mais, dependendo, não tem como ele parar nesse instante, vai ficar um contínuo um pouco mais de tempo, mas, em compensação, quando finalizar, não vai usar mais nada, né? Vai trazer toda uma segurança. Exatamente. E muitas vezes a gente sabe que tem executante maluco de obra que pega martelete fim de semana, que faz barulho fim de semana em horário impróprio. Então, tudo isso é importante estar registrado anteriormente. E no caso desse, o síndico já de antemão vai avisá-lo que ele, no final de semana, ele não pode usar o martelete. Né? Exatamente. Legal, aí vamos agora passar por um outro item, que é o item K. Isso. A responsabilidade técnica pelo projeto, pela execução e pela supervisão das obras. Quando aplicável... Exatamente. A que a gente estava conversando mais cedo. Tem RT? Não tem? E é o primeiro passo acender a luz de alerta daquela situação, daquela obra. Então tem que ter a responsabilidade do resto, né? Dentro daquele escopo geral é um dos itens. E é um dos itens que está lá no final. Você tem que apresentar, teoricamente, coisas antes de apresentar esse item. Mas é um dos itens de máxima responsabilidade. Quem é o responsável pelo projeto, pela execução e pela supervisão? Isso é importantíssimo. E o item N, que ele fala as implicações que a sua obra vai ter, as implicações que ela vai ter sobre o manual de uso, operação e manutenção das edificações, conforme atestado na NBR 14037 e na gestão de manutenção conforme a NBR 5674. Nenhuma norma anda sozinha, ela sempre faz referências a outras normas. Nenhuma norma ela é absoluta. Nesse caso aqui, essa norma ela se refere sempre, está sempre se referindo à norma 14037, que é sobre o manual de uso do prédio, como elaborar um manual de uso e operação, que isso é entregue normalmente nos prédios novos pela incorporadora, construtora, e no manual de manutenção, que vem dizendo item a item, de quanto em quanto tempo tem que ser revisto, tem que ser feita a manutenção, quem tem que fazer, qual tipo de equipe, empresa especializada, capacitada e por aí vai. Então, na sua norma, no seu estudo da obra individual que você está fazendo, você tem que prever o quanto a tua norma, a tua obra, vai prejudicar a manutenção futura do seu prédio. O quanto ela vai alterar o seu manual de uso, se for o caso, obviamente. Se eu for só trocar um piso no meu apartamento, eu não vou modificar nada do manual de uso do meu prédio. Mas se eu tiver que criar, por exemplo, um desvio num ramal de gás que passe por dentro do apartamento, eu vou ter que ter talvez uma periodicidade menor de revisão desse sistema de gás. Então esse é o problema. Deixa eu só responder o Eduardo aqui rapidamente, a gente vai responder mais no final, é o seguinte, olha, o manual de operação a que se refere à norma 5674, ele é um caso à parte, tá? Que a gente vai discutir numa outra live no momento mais oportuno. Mas, Eduardo, procura dar uma olhadinha na 5674, que lá define todos os procedimentos de manutenção da edificação. Aí essa norma já é mais específica do síndico. Esse item especificamente... E os prédios antigos não têm isso, né? É uma norma relativamente nova. Eu diria para você que 90% dos prédios não têm ou não seguem diretamente o plano de manutenção previsto na norma 5674. Como é que é suprido esse plano de manutenção? Ele é suprido através dos contratos de manutenção, onde você contrata empresas terceirizadas e elas fazem ou deveriam fazer o escalonamento das manutenções em cada um dos equipamentos. Mas o importante aqui é chamar atenção para que tanto o condômino quanto o síndico possuem deveres de fornecer documentação. Então, o plano de reforma ele prevê que, no caso, você, dependendo da obra que você for fazer, que você for discriminar para o síndico vai olhar e falar assim, opa, ele está alterando um vaso de lugar.
vou levar isso para o meu engenheiro analisar. Aí o engenheiro falou assim, tal, é uma válvula de alta pressão, por exemplo, né, que atende aquele vaso sanitário da bacia. Se ele alterar essa mais de 3 metros, é uma coisa que a gente estuda na engenharia, né, o vaso em relação ao projeto original, isso pode gerar um golpe de Arias, por exemplo, e intervir no fluxo de água de abastecimento das unidades que estão abaixo naquela unidade que está fazendo a obra. Então, num caso desse, é uma interferência direta com um projeto que o síndico tem que ter previsão. Exatamente, tem que ter essa previsão, exatamente. Então, voltando aqui, então, a gente isso é os requisitos gerais para a gente fazer o manual, né, o manual básico, o planejamento da obra. Então, fala desses requisitos gerais, a gente estava falando de 14 itens, eu foquei aqui em 5. Aí agora a gente fala de um subitem que são das áreas privativas. E ele fala nas obras das áreas privativas, agora que a gente vai falar das unidades privativas. Tudo que a gente falou até agora foi de ideia geral, qualquer obra do condomínio. Então vamos falar agora especificamente da área privativa. Na área privativa ele fala, além dos itens 5.1, que são esses 14 itens, tem que apresentar mais esses 4 itens. Então ele fala de mais 4 itens. No total, então, para você fazer a obra na área privativa, você tem que se respaldar em 18 itens, 14 dos gerais e mais 4 da sua área privativa, do seu ponto específico. Tá? E muito importante então, que fique claro que se eles se adequarem. Né? Exatamente, exatamente. Eu vou necessidade de ter que ser respeitados. Exatamente. Aí vamos desses 4 itens, eu vou destacar 2, tá? Que eu acho que são os mais relevantes no tempo que a gente tem de Instagram. O item 5.21. Caso não seja autorizado pelo responsável legal o trânsito das áreas comuns do edifício e insumos, não, desculpa, não é isso não, gente. É isso mesmo. Caso não seja autorizado pelo responsável o trânsito nas áreas comuns do edifício, dos insumos e funcionários que atuarão na obra, deve ser apresentado justificativa técnica ou legal ao solicitante. Se o síndico chegar, não vai entrar, não vai subir material pelo elevador, não vai entrar areia por aqui, você tem que justificar tecnicamente o porquê daquilo, porquê que você não está autorizando aquele ponto, tá? Não é de boca, tá, gente? Olha só. Não, a unidade que tem que ser formal. Vai apresentar um plano de reforma e vai submeter, você tem que dar uma resposta formal a ela. Isso, exatamente. Um outro item que é importantíssimo. Durante a realização das obras de reforma, todos os sistemas de segurança da edificação devem permanecer em funcionamento ou, se necessário, devem ser previstos sistemas alternativos. O que isso quer dizer? Passo uma tubulação dos hidrantes do prédio numa parede que a unidade vai quebrar. Eu tenho que fazer aquela tubulação funcional, não posso, em momento nenhum, desligar aquilo. Se por uma impossibilidade técnica eu tiver que desligar, eu tenho que criar um outro sistema de backup. E por que isso? Por que é importante explicar isso para o síndico? E por que é importante o síndico saber disso em relação à unidade privativa? Ele tem um seguro do prédio. E aí ele tá lá com uma unidade privativa, num caso desse, de uma tubulação de incêndio, onde ele vai ter que quebrar e vai desabastecer. Aí você imagina que naquele dia, deu a livre guarda, acontece um incêndio. E o que vai acontecer? O seguro não cobre. Entendeu? Exatamente. Então, exatamente. Não tem motivo maior do que esse, né? Para a gente... Com certeza. É um dos itens mais importantes para manter a segurança de todo mundo, né? Da edificação como um todo, dos usuários e todo mundo. Um outro item que eu vou destacar das áreas privativas, o item 5.4. Está dando uma travada no seu vídeo, Pedro. Melhorou agora? A internet moderna. Foi? Melhorou? Vamos lá. Tá melhorando. Um outro item que eu quero destacar é o 5.24, tá? Que ele fala o seguinte: se for constatada alteração no escopo da reforma, a obra deve ser imediatamente suspensa e proibido o acesso de materiais e funcionários. Toda a documentação deve ser submetida a nova análise por profissional habilitado. Olha o poder, de certa forma, que essa norma dá ao síndico. Se ele perceber que aquela obra está andando e está fora do que foi prometido naquele projeto lá atrás,
ele tem, Naquele plano teoricamente, de o poder, reforma. naquele plano de reforma lá atrás, ele tem o poder de mandar paralisar a obra. Agora, é importante deixar Uhum. claro aí novamente o seguinte: a NBR não confere esse poder ao síndico. O Isso, síndico é. vai ter que estar sempre no acompanhamento de um jurídico e de um técnico, um engenheiro, no caso, né, um arquiteto, que Uhum. possa mostrar tecnicamente para ele que aquilo ali não está correto por qualquer motivo, ele fazer uma primeira E... tratativa com a unidade privativa para ver se as adequações. O objetivo da NBR não é trazer conflito, é resolver. Claro, Né? exatamente, Submete exatamente. pela unidade privativa, vê se a alteração vai ser realizada. Se ela não for realizada, aí ele vai adotar os procedimentos jurídicos para a interrupção da obra, porque o síndico não tem Exatamente. ingerência nenhuma dentro da unidade privativa. Né? E o que é muito importante nesse momento, André, que eu acho que tem que ficar bem ligado. Quando a gente fala de alteração da coisa, que o síndico tem que correr para o jurídico para poder tentar paralisar, analisar se aquela alteração realmente é uma alteração, se brincar, dependendo do time que se levar, a obra já acabou. Pois é. Então, o cara tem que estar, infelizmente, muito ligado nisso. Ah, eu prometi que eu Tem. vou só pintar meu apartamento, de repente começa a aparecer tijolo na caçamba, sinal de demolição. Pô, tem alguma coisa que não tá batendo. Então Exatamente. é muito importante esse time. Então a gente falou aqui desses 14 itens lá atrás do requisito geral e mais desses 4 itens das áreas privativas, que eu foquei aqui em 2. Tá? Uhum. Aí vamos falar um pouquinho agora, já por causa do tempo nosso, vamos Está falar com agora 20 das minutinhos, então? incumbências dos encargos. Beleza, vou tentar dar uma acelerada aqui. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as incumbências e a responsabilidade tanto do proprietário quanto do Do síndico, condomínio. do condomínio. Do proprietário contra o síndico, perdão. Exatamente, Correto. exatamente. Aí vamos lá, isso é o item 6 que a norma fala, né? Então ele divide essas responsabilidades no antes da obra, no durante a obra e no pós-obra, tá? Então ele fala Perfeito. na incumbência do síndico, na responsabilidade do representante legal, no pré-obra, disponibilizar documentos e ações necessárias, informações para que possa ser elaborado o manual da obra, o projeto da obra, A convenção do convenção, condomínio. às vezes até projetos do prédio, coisas que ele tem, informações que ele tenha. E isso tem que ser essa transparência, vamos botar assim, tem que existir do condomínio para o condômino. Isso é Para uma que o obrigação condomínio. dele pré-obra, tá? Pré-início da obra. Durante a execução da obra, um dos itens que o síndico tem que seguir é tomar ações necessárias sob qualquer condições de risco iminente para edificação, seu entorno ou seu usuário. O síndico está chegando da feira, olhou para cima, viu durante a obra o cara está abrindo um buraco para colocar um ar-condicionado, sem ter feito nenhum tipo de isolamento embaixo, de aviso, qualquer coisa do gênero, ele tem a obrigação, em qualquer momento, de buscar segurança para os usuários, para o entorno e para a edificação. Uma colaboração Isso, às rápida vezes, nisso aí. Exatamente. Às vezes são coisas que São, não precisa nem ser técnico para isso. não, isso daí acontece muito nos prédios, vamos dizer assim, Minha Casa Minha Vida, onde você, por exemplo, não Uhum. tem previsão para pôr ar-condicionado na sala. Né? E aí Exatamente. o cara vai lá e quer furar a viga, quer botar o ar-condicionado, e aí o síndico olhou, passou e falou assim, pô, mas está escrito no manual do síndico que isso aqui é alvenaria estrutural e que não pode ter abertura. Né? E o cara está Exatamente. furando. Eu quero tirar essa porta daqui e colocar aqui. Na alvenaria estrutural você não pode fazer isso em hipótese alguma. Não pode. Entendeu? Então Exatamente. isso é uma responsabilidade que o síndico tem que ter durante a obra. Ele tem que, infelizmente, mais uma responsabilidade sobre o síndico, ele tem que ficar ligado nisso também. Exatamente. Tá? Aí as obrigações do síndico no pós-obra, que eu acho que isso é muito importante também, que aí vem tentar modificar aquela cultura do se perder informação ao longo do tempo, né? Uma das obrigações dele, receber o termo de encerramento da obra conforme o plano aprovado e elaborado
analisando as modificações que possam ter sido feitas dentro do manual oferecido pela 14037. Lá, aquela norma lá atrás do manual de manutenção. Um outro item, que aí ele fala, arquivar toda a documentação oriunda da reforma, incluindo o termo de encerramento das obras emitido pelo executante, conforme item 7 dessa norma. Essa norma ela tem um item específico, é o item 7, o próximo que a gente vai falar, que é só sobre arquivamento, como arquivar essa documentação. Tá? E é muito importante essa linha C desse tópico pós-obra, porque a maior parte dos síndicos e dos condôminos acham que fiz o plano de reforma e disponibilizei. Fiz a minha obra e está tudo certo, não preciso falar mais nada. Né? Cabe ao síndico, tendo startado esse processo, saber se a obra de fato foi concluída. Ele pode, inclusive, exigir a RT de encerramento de responsabilidade da obra por parte do engenheiro. Se ela foi concluída como foi prometido. Se ela foi concluída, não precisa entrar na casa, né? Mas ele vai ter um histórico e não havendo mais nenhum problema, você olha, na data de hoje a obra na minha unidade está encerrada. Isso é bom, tudo isso que a gente está falando é bom para ambos. Documenta e isenta de responsabilidade ambos, tanto o síndico quanto o condômino ou o proprietário. Exatamente, exatamente. Então, esses são os itens, assim, responsabilidade do síndico no pré, durante e pós-obra. E também vamos falar sobre a responsabilidade pré, durante e pós-obra do proprietário da unidade. No pré-obra, basicamente, é elaborar o plano de reforma por profissional habilitado e entregar para a administração do prédio. Isso pré-obra, né? Durante a obra, diligenciar a reforma, que a reforma seja realizada dentro dos preceitos de segurança e do que foi acordado, planejado. Tá? Exatamente. E no pós-obra, entregar ao condomínio o manual de uso e operação atualizado, tudo que foi feito, os documentos de encerramento da obra, para que o condomínio possa, então, arquivar junto com a documentação histórica do condomínio. E a gente vai partir para o próximo tópico. Que é o arquivamento. Exatamente. Aí, dentro do arquivamento, eu gosto de destacar um dos itens, que é o seguinte: toda documentação deve ser arquivada como parte integrante do manual de uso, operação e manutenção da edificação, ficando sob a guarda do responsável legal. Então, tudo que ele receber de documentação, ele tem que arquivar, juntar e arquivar. O responsável legal deve manter a guarda do documento referente às reformas e transformações de integração e formalmente passar para os seus sucessores. A gente vê muito isso acontecer. Importante. Oposição assume, situação assume, oposição sai. Essa briga que a gente sabe que infelizmente tem dentro de tudo que é lugar. E nesse meio tempo, documentação some. Então é importante. O perder esse histórico que é um grande problema. É importante, eu tive um grande professor que está nos assistindo, que ele me ensinou, quando eu estava estudando engenharia, e que ele falou o seguinte: uma edificação, se a gente pudesse fazer essa comparação, ela é um ser vivo. Né? Então, qualquer obra que seja realizada, é óbvio que a gente está falando da responsabilidade do síndico, né? Mas o arquivamento, em relação a esse tópico específico, o arquivamento da documentação é importante porque a obra feita numa unidade privativa ela passa a ser parte integrante da vida da edificação. A gente nunca sabe quando um problema vai acontecer. Ele pode ser na semana seguinte, pode aparecer daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, 5 anos. Então é muito importante que a documentação fique arquivada, que seja passada de gestão para gestão por esses motivos. Com certeza, isso é muito importante. A gente tem 12 minutinhos, tá? Então, assim, o grosso da norma a gente já deu uma pincelada aqui, né? Até porque não dá o tempo não deixa a gente ver tudo. Mas dá para a gente botar os pontos principais para jogar alguma luz. Eu não sei, você que está guiando o negócio aí, você quer abrir para perguntas? Como é que você quer fazer? Quer falar um pouquinho mais sobre... Na verdade, eu queria aqui só ir um pouquinho mais aqui à frente da norma, porque na emenda é importante... Sim, com certeza. Porque a norma ela tem a norma original e ela teve uma emenda. Essa emenda, você lembra de quando Pedro? Que eu não estou conseguindo... 2015. É isso? Não. 2015. É pouco menos de um ano do lançamento da norma.
pouco menos de um ano. Então é sempre bom que vocês, se forem procurar na internet a norma para baixar em PDF, que existe, infelizmente existe, vocês façam um comparativo da norma original em relação a essa ementa, porque algumas questões foram, elas foram modificadas, né? Bom, em relação à ementa, especificamente, o que eu gosto de dar como referência para vocês? A ementa está com um organograma atualizado ou melhorado de qual é o passo a passo, não dúvida. Porque tudo isso que a gente está falando é muita informação para vocês. Né? A norma ela não é complexa, é muito importante que vocês sempre tenham em mente que tem que estar consultando, vocês têm que ter um bom jurídico junto com vocês e um engenheiro de confiança, seja ele quem quer que seja, para poder dar referências sobre a vida da edificação, né? E sobre os elementos estruturais, enfim. E aí, existe no anexo, no 7.1 da ementa, existe aqui um passo a passo, onde ele basicamente fala o seguinte: o condomínio foi comunicado no início da obra. Qual é o primeiro passo? Definir e apresentar o escopo da reforma, que é o plano de reforma. Seguinte, que são aqueles 14, 18 itens lá de trás. Aqueles 14, 18 itens, um documento que consta aquilo tudo. Aí ele vai apresentar esses requisitos ao síndico. Apresentou o síndico, tá ok? O síndico tem que responder formalmente para o condômino, justificando por que ele entende que não está ok. Nessa fase, ele já submeteu para o engenheiro o plano de reforma. Né? E falou assim: não estou concordando por causa disso. Tá? Aí o condômino ou o proprietário vai adequar e vai submeter ao síndico novamente. Ficou ok? O que ele vai fazer? Ele vai organizar o plano de reformas e requisitos. Tá? Dentro da vida do condomínio, vai ajustar isso com o condômino. Ficou ok? Novamente. Ele segue para o início da obra. Não ficou? Ele vai falar: por que não ficou? Vai novamente consultar o engenheiro dele. Isso. Liberou o início da obra, ele vai realizar as reformas dentro das incumbências de cada um, dentro de tudo isso que a gente discutiu, o síndico fornecendo documentação, o condômino fazer cumprir aquilo que previu dentro do plano de reforma e o termo de encerramento da obra. Com o termo de encerramento não ficou ok, ele vai corrigir as adequações, porque você pode ter uma interferência em área comum, você pode ter gerado algum problema, alguma intercorrência. Obra sem problema não é obra, é brincadeira. Não, né? Não tem como. Então, adequou, ficou ok, ele vai pegar o síndico toda aquela documentação, vai arquivar, termo de encerramento e findou-se o relacionamento vamos dizer assim, daquela unidade com o síndico naquela obra dali. Isso. Eu acho que a gente pode dividir, André, rapidinho, só 2 exemplos para poder ficar legal isso aqui nesse organograma. O primeiro passo seria apresentar os projetos, o que ele pretende fazer. Vou botar uma varanda, vou fechar a varanda, vou trocar o piso, assim, assado. E o segundo passo, que seria a organização do plano formal, a gente às vezes vê isso muito em prédios aqui na Zona Sul, aqueles elevadores externos de carga para não atrapalhar o dia a dia do condomínio. Aí como é que ter a conversa entre o proprietário e o síndico? Olha, eu quero fazer uma organização tal da minha obra, que ela ande de uma maneira tal, que eu não atrapalhe, que eu atrapalhe o mínimo possível o dia a dia do prédio. Pô, posso colocar um elevador aqui por fora? Posso fazer assim, desse jeito? E aí, estando tudo ok, aí sim que você vai começar a obra de verdade, entendeu? Também chegar e querer fazer essas coisas muitas vezes no grito, não consegue. É importante eu deixar claro aqui, só para finalizar, e para te agradecer, e abrir a pergunta aqui para o pessoal rapidamente, é o seguinte: a norma, volto a repetir o que a gente falou lá em cima, tá? No início da live, ela não precisa ser, ela não está aí para gerar uma relação conflituosa. Ela está aí para amparar as duas partes, tanto o condômino ou o proprietário, quanto o síndico. Tá? Então é muito importante e principalmente, para que ambos, a gente não pode esquecer que o proprietário ou o condômino, ele é dono do restante do prédio também. Numa fração, mas ele é. Então ele também é aquele que tem que ter interesse direto na preservação da solidez da edificação e da segurança. Tá? Então é muito interessante que essa relação não seja conflituosa. Pedro, eu queria abrir para o pessoal que está escutando a gente aí, se alguém tem alguma pergunta específica para a gente responder, a gente está à vontade. A norma ela pode render muito mais do que isso, a gente infelizmente teve que dar uma corrida
para poder que vocês entendessem o conceito que a gente quis passar para vocês, né? Que é o síndico não ter obrigatoriedade, mas ter o conhecimento. E uma coisa que me ocorreu agora. Se houver uma discussão dentro de um condomínio, se ele é obrigado ou não a seguir a norma, porque o síndico profissional, a gente participei de uma live ontem onde foi pontuado, o síndico profissional, pelo Código de Defesa do Consumidor, é obrigado a seguir a norma por causa da relação jurídica. Mas talvez o síndico morador não. E aí, no caso do síndico morador, vai ficar aquela discussão. O que ele pode fazer? Ele já tem tudo organizado dentro da norma, ele pode trazer todos esses requisitos, tudo que a gente está explicando para vocês, para uma aprovação em assembleia e tornar aquilo parte integrante do regulamento interno dele, sem que haja essa discussão sobre obrigatoriedade ou não. Exatamente. Né? A vantagem da norma é que ela dá uma cobertura técnica legal para as pessoas, para os síndicos, de assim, você não seguiu a norma e tiver um problema, você vai ter um problema. Se você seguiu a norma e teve um problema, você fica mais fácil a sua defesa. Olha só, vamos lá. Isso ajuda muito. Vamos lá. Qual é a norma? Deixa eu ver quem está perguntando aqui. Cristine, qual é a norma e a ementa? A norma e a ementa são os mesmos números, 16.280, tá? Só que você tem que procurar a norma de 2014 e a ementa, que é de 2015. Você vai ter 2 arquivos diferentes na web aí para vocês, tá? RBN, no próprio site da ABNT tem essas normas, lá elas são pagas, né? Então tem essas informações de em que momento que a norma foi criada e quando é que ela sofreu a ementa. Sim, existe aqui o RBN perguntando se os documentos podem ser entregues de forma 100% digital. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum, né? Porque é um escopo, é um plano de reforma. Se você tiver, possivelmente você vai ter que encaminhar aquilo para um engenheiro para poder avaliar, se você não for um síndico engenheiro. Então não tem problema nenhum ser meio digital. O importante é que ele seja apresentado. Isso. E um dos itens da norma, que ela fala da obrigação do síndico, é deixar público, dar publicidade a esses documentos. Então isso sendo de maneira digital, de forma digital, é até mais fácil dele conseguir fazer isso. Sim, a norma ela pontua isso, que os documentos têm que ficar, o síndico tem que dar ciência de que a unidade está fazendo, não precisa entrar no mérito da questão do que está fazendo lá dentro, mas que está exercendo uma obra, que ele disponibilizou a documentação, entendeu? Bom, gente, Pedro, você quer falar alguma mensagem pro pessoal aí? Fiquei feliz de poder participar com você, dar esclarecimento, tentar jogar uma luz nessa coisa que às vezes é tão obscura para muita gente, né? Eu acho que isso ajuda. É uma luzinha de vela dentro do túnel, né? Mas ajuda muita coisa. É alguma coisa, é um ponto de luz. E assim, fiquei muito honrado pelo convite e com certeza faremos outras. Faremos outras, sem a menor sombra de dúvida. Gente, para quem é recíproco, tá, Pedro? Não preciso nem dizer, acho que foi muito produtivo. Para quem não pôde assistir a live com a gente agora, nesse instante, ela fica por 24 horas, salva tanto no meu, acho que no meu e no do Pedro, tá? E eu, pessoalmente, eu baixei uma extensão do Google Chrome, do Instagram, e vou salvar. Então, quem quiser, tem interesse em ver a live depois e fazer a divulgação, é só mandar um direct pra gente aí, que a gente faz a divulgação do link, tá bom? Obrigado, Pedro, mais uma vez. Obrigado a todos vocês André. por entenderem um pouquinho do tempo. Nós vamos buscar novos assuntos e se vocês quiserem colaborar, pode mandar no direct também, que a gente estuda, marca e manda bala. Forte abraço para vocês. Abração. Obrigadão, André. Tchau, tchau. Tchau, tchau.